dias. Se você não me acompanha por lá, seja muito bem-vinda. Queridas, hoje nós trouxemos para vocês uma proposta de conversar sobre como a gente se conecta, né? Como que a gente consegue olhar a sexualidade da mulher cristã de uma forma saudável, tá bom? Vou esclarecer aqui uma dúvida, né, de uma de nossas alunas e vou ler um trecho também aqui do meu livro, né, do livro que eu estou lançando agora no dia 25 de outubro de 2025, né, que lá a gente aborda um pouco sobre a mulher desde a mesa posta à cama posta, né? O título do livro é Tudo Bem Ser Forte e Doce. E às vezes a gente quer olhar só o lado da força, né? E não olhar o lado da doçura, né? Porque na verdade espera-se do feminino tanto essa força, né? Quanto a doçura, né? Como eu aprendi com uma das minhas alunas, que ela falava sobre a identidade romântica. Nós não podemos perder a nossa identidade romântica, porque isso é que é a beleza de ser feminina. Bom, se você não trouxe, eu vou fazer um convite a você agora, vai buscar seu chazinho ou seu café e vem pra cá pra nossa conversa aqui. Bom, agora no mês de outubro nós vamos conciliar os estudos do livro de Esther e sobre a mulher virtuosa. Tem muita coisa pra gente aprender com essas duas personagens aí. Eu tenho certeza que se você começar a olhar, né, a questionar, a estudar, a entender, né, como que são essas mulheres aí, trazer para os nossos dias atuais, eu acho que vocês vão aprender muitíssimo com essas mulheres. Bom, uma coisa que eu queria falar com vocês é o que está escrito em 1 Timóteo 4,4, que diz assim: tudo que Deus criou é bom. Então, a sexualidade também, a sexualidade ela foi criada por Deus. E muitas vezes a gente olha essa sexualidade de uma forma suja, né? De uma forma pecaminosa. E aí eu sempre levo as minhas alunas a pensar assim: se antes do casamento é pecado, depois do casamento com uma outra pessoa que não seja o cônjuge também é pecado. Então vamos pensar, quando é que não é pecado? Então é dentro do casamento. E por que ainda dentro do casamento a gente consegue ainda estragar um negócio que era para ser tão bom? Muitas vezes, né, a gente ouve falar da sexualidade e a gente sempre coloca assim, a gente não, eu escuto bastante, tá bom? É assim, ai, porque fulano disse, ai, porque fulano falou. Mas muitas vezes esse fulano disse, fulano falou, são figuras, né, de autoridade e que a gente coloca essas figuras de autoridade no lugar de pai, né, no lugar de uma autoridade máxima da sua vida, aonde na sexualidade deveria mandar apenas você e seu marido. Ninguém mais deveria entrar lá. Porque se tem uma outra figura que não você e seu marido que tá lá interferindo na sua cama, já tem 3 pessoas nesse relacionamento. Tome cuidado com isso, comece a pensar um pouco sobre isso. Porque que outras pessoas fora do seu casamento é quem tem que dizer o que pode e o que não pode. E eu escuto muito sobre isso. Ai, fulano disse isso, fulano disse aquilo, fulano disse que não pode. Aí a gente tá falando de uma tríade. E um casamento é entre 2 pessoas. A terceira é o Criador. Vocês dois e o Criador formam uma coisa só. Mas se tem uma outra pessoa dizendo que pode e que não pode, você delega a ela a autoridade sobre a tua cama, sobre o teu quarto, sobre a tua vida, sobre a gestão da sexualidade dentro do teu casamento. Que casamento é esse que você está vivendo? Pense um pouco sobre isso, tá bom? Muitos lares cristãos silenciam
a questão da sexualidade, tratam como tabu e vivem em frustração. E isso aqui é interessante, porque me perguntaram outro dia assim: Luzia, pode usar fantasia sexual? Posso usar fantasias? Aquelas fantasias, gente, que você se fantasia de garçonete, se fantasia de coelhinha, sei lá, e coloca as fantasias, né? E aí eu perguntei pra mulher assim: o que o seu esposo acha disso? O que ele espera? Não, eu não vou usar porque o pastor fulano de tal disse que não pode, que é pecado. Falei, tá bom. E o teu esposo fala o que sobre isso? E aí ela disse, o meu esposo gosta. Falei, então, se o esposo gosta, você vive para agradar o seu esposo. Então, se ele gosta, faça o que ele gosta. Dentro da sexualidade, gente, é a mesma coisa que o marido pedir um bolo de chocolate e você nunca servi-lo. O marido pede bolo de chocolate e você faz bolo de coco. O marido pede bolo de chocolate e você faz bolo de laranja. O marido pede bolo de chocolate e você faz bolo simples. Você nunca está agradando. Então você não está no lugar de esposa. Reveja. Porque a mulher foi dada ao marido para que ela viva para ele, né? O amor da mulher é o amor de alegria. Ela tem que viver para o marido. O amor do marido para com a esposa é um amor sacrificial, é diferente. Então, comece a observar como está sendo aí o amor que você está vivendo dentro do seu casamento. Que amor é esse que vocês estão vivendo? Talvez vocês estão deixando de viver experiências incríveis só porque o pastor fulano disse. Mas com que base bíblica? Com que base bíblica? Ó, deixa eu ler para você aqui, ó. Cantares 4:7 diz assim: você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Mas eu também já ouvi de mulheres que o pastor fulano de tal disse que não é para fazer com a luz acesa. Olha aqui a base bíblica. Como é que o marido vai ver que a mulher é bonita? Aonde ele vai ver? Aonde é que ele vai desejar essa mulher? Por isso que muitas vezes eu vejo mulheres tão frustradas que elas precisam mostrar o corpo, por isso que andam às vezes com roupas tão justas, tão apertadas. Porque elas querem mostrar, né, uma sensualidade ou as suas curvas, seus pertencimentos, né, nos lugares errados. Com um contexto completamente errado, porque existe dentro dela uma necessidade de aprovação, uma necessidade que alguém diga assim, você está linda, você está bonita, porque ela não escuta em casa, porque ela não mostra em casa. A sensualidade da mulher deve ser para o marido, exclusivamente para o marido. Agora veja como é difícil. Porque essa mulher já está cheia de censura em casa. E muitas vezes delas até fazem alguma coisa. Mas o marido não a elogia. O marido não se encanta com a beleza da sua mulher. Porque é pecado. Vamos apagar as luzes. Então vamos deixar na sombra aquilo que deveria ser declarado à luz. Vamos viver essa farsa de um casamento frustrado, aonde na rua parece estar tudo bem, mas em casa não está. E aí quando a gente muitas vezes vai para a igreja, ainda tem o pastor que diz que não pode, que não pode, que não pode, que não pode. Que hora é que nós vamos ser felizes no casamento de verdade? Quando entendemos a sexualidade como bênção, ela se torna o vínculo do matrimônio, a cura, a aliança perfeita em Deus. Quando homem e mulher descobrem que em Deus são um, e é na cama, no momento da maior intimidade,
aonde ninguém consegue avançar aqueles muros, apenas o casal. Está exclusivo para os dois. Aquele amor nupcial. Como se fosse a primeira vez. Com encantamento, com beleza, com entrega. É de um momento glamouroso. Quando o homem olha para a esposa, né? Quando o marido olha para sua mulher com um olhar de respeito, de pertencimento e diz a ela no ato íntimo que ela é desejada por ele, amada por ele. Quando existe esse momento de entrega na cama, a mulher serve na mesa com alegria. E o marido fora da casa é a segurança da sua mulher. Você precisa entender que no teu casamento, ou vai começar de fora para dentro, ou vai ser de dentro para fora. Mas ele vai começar de algum lugar. Mas sempre terá que haver entrega real. Entrega sincera. Entrega honesta. E uma entrega verdadeira por inteiro. Enquanto o teu casamento tiver pela metade, na nuance de que alguém disse que pode, na nuance de que alguém disse que não pode, você não estará inteira no seu relacionamento. E são pequenos gestos. São pequenos gestos que têm essa conexão. São pequenos gestos que dão a conexão. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente espera, né? A gente espera do marido para nós, né? E às vezes a gente fica só esperando receber porque a gente diz que já faz muito, que dá, né? Ah, eu já faço muito. Ele agora tem que fazer. Mas eu queria te convidar a ensinar teu marido a fazer. Porque às vezes você quer de um jeito e ele não sabe exatamente o jeito que você quer. Então comece a falar para ele. Comece a exercitar essa comunicação mais aberta, desde uma lista de mercado, desde coisas comuns do dia a dia, até vocês poderem chegar na intimidade, porque na verdade deveria ser de lá para cá. Mas se você não exercitou isso ainda e quer começar, o caminho é comece a sinalizar para eles pequenas coisas do dia a dia, que é importante para você. E aqui eu quero contar para vocês uma experiência que, para que eu ensinasse o meu marido a abrir a porta do carro para mim, eu ficava lá dentro do carro, né? E aí a gente mora aqui no Nordeste, né? Aqui é quente. E aí um dia eu fiquei lá dentro do carro, ele fechou o carro e ele foi embora. E eu fiquei lá dentro do carro. Fiquei. Daqui a pouco ele olhou, aí ele se tocou, né? Aí ele veio e abriu a porta do carro. Eu já tava quase, né? E aí quando ele abriu a porta do carro, eu disse pra ele assim: eu me sinto tão feliz e grata todas as vezes que eu me sinto cuidada por você, que eu me sinto amparada, principalmente quando você abre a porta do carro. E eu o abracei e eu beijei. E naquele momento ele me pediu desculpas, porque ele tinha me deixado lá dentro do carro. Ao invés de eu deixar o sentimento de abandono, de raiva, porque meu esposo tinha me deixado lá dentro do carro, eu sabia que eu estava ensinando para ele algo. E eu sabia que eu tinha que permanecer ali. Lógico que eu fiquei até o que era suportável. Mas assim que ele chegou, eu presenteei, eu premiei ele. E nunca mais o meu esposo parou de abrir a porta do carro para mim. Eu precisava daquele momento com ele, para que ele sentisse e para que ele nunca mais me deixasse me sentir vulnerável, perdida. Ele era minha segurança, ele é minha segurança. Então, sinalize. Eu tenho certeza que aí onde você mora, eu não sei, né? Não tem aí um calor imenso, onde não seja suportável a você.
sinalizar ao teu marido que é importante para você que ele abra a porta do carro, que é importante para você que ele pegue a parte mais pesada das compras, que é importante para você que ele, ao amanhecer, faça o café. Mas muitas vezes essas coisas se tornam tão rotineiras, tão do dia a dia, tão do cotidiano, que a gente para de falar o quanto aquilo é importante. E são esses pequenos gestos que vão criando a ambiência, o ambiente do momento da intimidade. O teu esposo, ele alcança lugares no teu corpo que ninguém vai mais lá. E eu acho tão interessante, eu fui refletir outro dia, e eu acho tão interessante quando essa minha aluna veio falar para mim, que disse que só podia no escuro. Aí eu perguntei para ela, quando você vai no ginecologista é no escuro? A única coisa que o ginecologista pede é licença. Ele vê coisas em você, então, que o teu marido não vê? Aí pode existir uma justificativa dizendo assim, não, mas a ginecologista que eu vou é mulher. E daí? Tem uma mulher enxergando coisas suas que o teu marido não sabe sobre você. Então reveja os seus conceitos. Reveja, minha querida, para que você possa viver a intimidade do teu casamento com plenitude, com alegria. E eu quero agora ler aqui para vocês um trecho do meu livro, né? Que aí me perguntaram sobre fantasias, né, no casamento. E eu vou ler para vocês aqui agora o que está no meu livro, tá bom? Quando a fantasia é saudável no casamento? Quando é que ela é saudável, né? Quando não envolve terceiros, reais ou imaginários, ou virtuais. Quando não humilha nem viola os valores um do outro. Quando há consentimento mútuo e os dois se sentem confortáveis. Quando a prática não gera culpa, vergonha ou vício. Quando é usada para edificar a união e não para preencher carências emocionais. Quando é que esta fantasia pode se tornar prejudicial? Quando substitui a intimidade real por uma imaginação desconectada com o cônjuge. E eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi de mulheres relatarem que estão na cama com o marido, mas na cabeça dela, ela está fazendo aquilo com uma outra pessoa. E você sabe por que ela faz isso? Porque ambos não conseguiram criar uma intimidade a ponto de estar no aqui e agora e sentir prazer real um com o outro. Quando é forçado ou manipulado, né? Quando é que se torna prejudicial? Quando abre portas para comparação, infidelidade ou pornografia. Aí é quando não fica mais saudável, porque tem que haver consentimento, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fantasia com maturidade. O casal cristão pode e deve desfrutar da sexualidade com liberdade, criatividade e alegria. A fantasia pode ser usada como uma linguagem de afeto, uma forma de surpreender, cuidar e renovar o vínculo emocional. Mas sempre deve ser guiada pelo Espírito Santo, pela empatia e pela palavra. Deus nos convida para viver o prazer no casamento com propósito, fidelidade e honra. O amor erótico no casamento não pode ser tão santo quanto uma oração, quando praticado com pureza, verdade e entrega. Muitas vezes as pessoas não veem santidade no casamento, na sexualidade.
e acha que a sexualidade é algo sujo, algo imundo. A sexualidade, na verdade, é um presente divino. É uma recompensa para o momento do casamento. Algo que foi tão desejado. O momento da intimidade mais pura que se tem do casal. Agora, tudo depende do seu olhar, tudo depende da sua crença, tudo depende do que você trouxe na sua história de vida. O que você trouxe na sua história de vida com relação à sexualidade? Como que é a sexualidade para você? Então, dependendo de como seja a sua sexualidade, como você interpreta este momento, né? É aquilo que você, é aquela experiência que você traz para o ambiente do seu casamento. Até o dia que você vai começar a trabalhar suas crenças, até o dia que você vai trabalhar aí o seu campo morfogenético, do que você trouxe de história de vida, né? E a gente faz isso no casamento junto com o cônjuge. Então, converse com o seu cônjuge, né? Porque às vezes ele tá querendo uma coisa, você tá querendo outra completamente diferente, e vocês não estão vivendo um casamento real. Porque estão duas pessoas juntas, cada uma falando uma língua diferente. E será que o casamento não é uma oportunidade de um dar prazer ao outro? De um desfrutar da vida no corpo um do outro? Então comece a pensar sobre isso. Que casamento é esse que você está vivendo? Que nível, que grau de intimidade é essa que vocês criaram juntos? Quais são as barreiras que ainda estão impedindo vocês viverem esse casamento em plenitude? É a vergonha? São os traumas? É a falta de diálogo? É o medo de conhecer o próprio corpo? De se entregar? Eu li aqui em Cantares, né? O homem muitas vezes, ele não olha aqueles defeitinhos que a gente enxerga. Porque às vezes, né, uma estria que tem na barriga foi o resultado da gravidez. E para o marido, né, olhar para o filho, aquilo é o fruto da realização do casamento dele. E muitas vezes você está voltando a olhar para o corpo. Eu pratico Pilates, né? E lá na nossa turma tem uma mulher que está grávida. E aí ela fica toda hora comentando do quanto ela engordou e o quanto ela está preocupada. Ela nem ganhou o neném, já quer entender como vai ser o retrocesso do corpo, se vai perder peso, se não vai perder, se vai voltar o corpo, se não vai voltar. E é uma angústia. Mas o que é o casamento? Se não é também viver esse momento da reprodução, da multiplicação, da alegria de gerar. Então, a sensação que eu tenho muitas vezes, gente, é que nós estamos em todos os lugares, menos no aqui e agora. Menos desfrutando da vida no aqui e agora. A gente sempre está com o pensamento lá na frente. A gente nunca tem conhecimento do próprio corpo, dos próprios ciclos, dos desejos, a gente não tem essa compreensão real. A gente não busca isso porque parece que são coisas da carne. Não pode, a carne tem que ser mortificada, o espírito tem que ser enaltecido. Bom, eu queria te fazer um convite, né, só para encerrar aqui esse episódio, um convite a escrever sobre suas emoções, sobre as coisas da sua sexualidade, né? Quando você escreve, você utiliza os dois hemisférios, razão e emoção. E aí você consegue ir organizando os seus pensamentos. Quero te convidar a você fazer isso, né? Comece a escrever sobre as coisas que você pensa, que você sente sobre você, que você pensa sobre o seu casamento, que você sente de acordo com a sua sexualidade, para que você crie mentalmente primeiro, né, um diálogo de como conversar com o seu cônjuge. Porque uma das coisas que muito me intriga é assim, por que a gente não conversa da intimidade com o cônjuge? Por que a gente levanta tantas barreiras, tantas crenças, tantos medos? Por que é tão difícil se ver vulnerável diante do outro? Se a gente escolheu viver com aquela pessoa ali o resto da vida, né? Que é o casamento, ele tem a ideia de ser vitalício. Apenas a morte pode separar. Você tem um elo, um pacto tão forte, tão sagrado, mas a gente olha pra isso assim, tipo, não é tão assim. Você mais lá e eu mais aqui.
Escolha viver seu casamento em plenitude, na integridade, com toda a força e energia do seu próprio ser. Talvez você comece a descobrir através do casamento quem é você, o que você gosta, quais são as coisas que te intrigam. Bom, eu espero ter te ajudado nesse episódio. Até a próxima terça-feira nós vamos estar aqui com mais um episódio falando um pouquinho sobre a sexualidade da mulher cristã à luz da psicologia e da palavra. Um grande beijo, fiquem todas com Deus, fiquem na paz.